O Tribunal de Contas do Estado trocou de comando neste início de ano. O conselheiro Cláudio Terrão assumiu a presidência pelo próximo biênio. Ele conversa comigo hoje sobre os desafios do órgão no trabalho de fiscalização da administração pública em Minas. Bem-vindo, doutor Cláudio. Eu que agradeço, Lídia. Doutor Cláudio, quais são os problemas mais comuns enfrentados no tribunal, na prestação de contas dos municípios e dos órgãos também do Estado, não é? Que são o primeiro objetivo do tribunal? Por incrível que pareça, um dos problemas mais comuns enfrentados ainda é as chamadas divergências de informação. Ou seja, são erros na prestação de contas provocados pelos jurisdicionados, ou seja, pelos prefeitos, pelas pessoas que administram o ambiente público, a coisa pública. Esse ainda é um grande desafio a ser superado. Uhum. Agora, esses erros, eles podem conter irregularidades, desvios e podem ser simples erros técnicos ou mesmo de desconhecimento. Como é que é a atuação do tribunal nesses diferentes vieses? Essa pergunta é interessantíssima. Nós temos percebido que grande parte desses erros eles acabam refletindo o desconhecimento do gestor público e isso nos traz uma responsabilidade muito grande, que é a atuação pedagógica. Nós precisamos atuar em pedagogia, ou seja, ensinando os gestores a eliminar essa tipologia de erros. Mas há também outros tipos, e aí eu já não classifico mais de erros, mas são informações que representam a realidade municipal, mas que estão dissociadas aí sim da ambiência legal, ou seja, elas não se enquadram, não se subsumem à norma e, portanto, a gente pode dizer que são comportamentos ilícitos e, nesse caso, não há outro jeito a não ser aplicar a sanção aos jurisdicionados. E como é que é a atuação especificamente? No caso da necessidade de aplicar uma sanção, como é que o tribunal atua e como separar essas coisas, né? O que indica um caminho e outro? O senhor falou que o tribunal atua também no caso do desconhecimento, do erro técnico por desconhecimento. O tribunal se preocupa em atuar também nesse sentido para melhorar essa condição? Como é que é esse trabalho? Sim, o tribunal se preocupa. E essa diferenciação? Se preocupa. Primeiro, acho que a grande diferenciação, é importante fazê-la, é a diferenciação entre a atuação do Tribunal de Contas, no que nós chamamos de contas de governo, ou seja, são as contas prestadas pelos prefeitos, né, e também pelo governador do estado, no seu sentido global, ou seja, nessa avaliação que nós focamos em determinadas aderências, inclusive constitucionais, como, por exemplo, a aplicação do mínimo da educação, saúde e, sobretudo, pelo menos no aspecto de conformidade, que a gente chama, né, da política pública, da aderência da política pública em relação àquilo que foi executado. Esse tipo de conta, não há aí punição, há, na verdade, a emissão de um parecer técnico que é submetido a quem tem o poder constitucional, a atribuição constitucional de julgar, que é o parlamento, no caso do governador aqui a Assembleia e no caso dos prefeitos as câmaras municipais. Então, o caso da aprovação das contas no âmbito seu sentido político. lato, isso. Aquelas são as contas político-administrativas. Mas há também as chamadas contas de gestão. E essas é que nós temos, vamos dizer assim, um pouco mais de dificuldade, porque há diversos tipos de irregularidades. Vou rotular assim para diferenciar da irregularidade de ilicitude e irregularidade de erro. E é sim possível perceber essas irregularidades e ilicitudes, especialmente quando se verifica num volume de processos que há atuações em determinados processos de forma acertada pelo mesmo gestor, por exemplo, e em outros, quando eu falo acertada, é em conformidade com a lei, né? Ou seja, atuando em cima dos procedimentos devidos, e em outros processos o que se percebe é um desvio da legalidade. Nesses casos, não resta ao tribunal outra alternativa a não ser aplicar a sanção, né, para que a lei
de alguma forma seja cumprida. Agora, doutor Cláudio, o senhor acredita que o ajuste fiscal vai impactar nos municípios de forma a afetar as contas e trazer, digamos, situações delicadas para os municípios junto ao tribunal? Sim, essa situação atual que nós estamos vivendo, quer dizer, a nossa crise econômica, que ela já passou, hoje nós estamos no, por exemplo, terceiro ano de falta de crescimento, na verdade de decréscimo econômico, é claro que isso impacta, esse é um fator externo que vai impactar naturalmente na gestão municipal. Para além da recessão, nós temos também um ajuste fiscal, um teto de gastos que vem aí, não é, que foi aprovado no final do ano passado e que vai naturalmente chegar nos municípios em relação às mais diversas áreas e áreas fundamentais de atuação que é o município que coloca em prática, que é a saúde, a educação, não é? Enfim, que vai ter uma restrição de financiamento. O primeiro ponto é que o ajuste fiscal em si, ele está, neste momento, contido no âmbito da União. Então, existe hoje, claro, obrigações da União de contenção de despesa, mas ainda está no âmbito da União. Agora, naturalmente que ele vai chegar também, e deve chegar, no âmbito dos estados e dos municípios, que nada mais é que o reconhecimento da recessão e a necessidade de colocar em lei uma restrição à administração pública para que ela se adeque aos limites de gastos possíveis. Então, essa é a lógica do ajuste fiscal sob essa perspectiva. Eu falava de um outro tipo de ajuste fiscal, que é o ajuste fiscal sem a necessidade da norma. Basta que o gestor público perceba a variação da economia para que ele, como bom gestor, já promova o ajuste fiscal. Vou fazer uma provocação para o senhor aqui, do jeitinho que eu falei com um outro convidado, que é um prefeito, que ele estava dizendo que as prefeituras precisam se preocupar exatamente com o que o senhor está dizendo. E os prefeitos precisam enxugar os gastos, precisam, né, ter custos menores para enfrentar as dificuldades econômicas. E aí eu perguntei para ele o seguinte, mas como fazer com a folha de pagamento se a grande maioria das prefeituras no estado depende, a população depende basicamente da prefeitura. As pessoas, a economia da cidade gira e as pessoas ganham o pão delas como empregado da prefeitura. Na prática, como fazer esse ajuste fiscal, entendeu? Essa é uma das questões realmente mais complexas que existe. E o Tribunal de Contas precisa ter essa sensibilidade. Por exemplo, um processo recessivo, ele provoca, sem nenhum tipo de acréscimo na folha, ele provoca uma variação na própria LRF. Ele pode fazer com que um município ultrapasse os limites da lei de responsabilidade fiscal no que diz respeito à folha, sem aumentar absolutamente nada, sem conceder aumentos, sem contratar novos servidores, ou seja, mantendo a sua folha do jeito que está. É vegetativo. É um impacto, vamos dizer assim, externo, é a economia impactando no processo de gastos públicos. Existem vamos dizer assim, os regramentos da própria LRF, ela já estabelece lá uma série de ações previstas na norma que o gestor público precisa adotar. É claro que essas ações impactam, e aí é um ciclo vicioso, também na economia local, porque num ambiente em que há uma recessão econômica, você, por exemplo, demitir, enxugar a sua folha, por exemplo, exonerar como um dos primeiros passos um determinado percentual dos servidores comissionados, isso significa menos renda no município, isso significa menos poder aquisitivo e isso significa, muitas vezes, um aumento da recessão. Então, esse é um processo complexo, mas o tribunal está atento a isso. Agora, muitos prefeitos se queixam da lei de licitação, a lei 8666, dizendo que ela é uma lei superada, é uma lei que precisa ser reformulada, né? Reconhecem que ela é necessária, mas que ela precisa ser reformulada. O que o tribunal e o que o senhor pensam dessa mudança, da necessidade da mudança na lei? De fato, a lei ela é uma lei relativamente antiga, porque ela regula relações sociais que estão inseridas num processo muito dinâmico, especialmente relações
econômicas. Compra e venda, por exemplo. A administração pública é um dos maiores compradores do mercado, um dos maiores agentes de mercado, né? E, evidentemente, que no período de 93 para cá, a ambiência do mercado mudou, a dinâmica do mercado mudou, instrumentos de mercados foram alterados. Um dos grandes exemplos, eu costumo trazê-lo para quem talvez não conheça tanto essa sistemática da lei de licitações, é a possibilidade hoje de se comprar numa dinâmica muito intensa através da internet, né? Só que a compra na internet hoje, através de mecanismos de busca de preços, que pode nos trazer, por exemplo, uma relação de economicidade de baixo custo com a economia do produto, com a qualidade do produto adquirido, esse tipo de operação, por exemplo, a administração pública não pode fazer. Por quê? Porque ela está vinculada a um processo burocrático que precisa ser observado, que é o planejamento da compra, o empenhamento, por exemplo, da despesa, a liquidação da despesa e, no final, o pagamento. E essas relações novas, por exemplo, elas não obedecem a essa, não aderem a essa tipologia, a esse processo. Muitas vezes você tem que antecipar o pagamento. Como justificar uma compra, por exemplo, na internet, em que fica evidenciada a economicidade naquele momento, tá certo? Mas sem obedecer esse processo formal que a lei de licitações diga-se de passagem, estabelece. É um processo formal longo, não é? E que, a priori, quem vende para o serviço público costuma, para os governos, né, costuma vender mais caro por causa disso, inclusive. Exato, porque esse processo ele é precificado, né, sem sombra de dúvida. Agora, uma das metas da sua gestão é priorizar o controle da educação pública no Estado. Por que essa escolha? Isso foi uma meta mesmo definida, né? Nós temos, quando a gente fala das necessidades, das demandas da população, especialmente em época de campanha eleitoral, a gente tem assim uma tríade, né? Normalmente, que é educação, saúde e segurança. Né? Por que não segurança? Por que não saúde? Vamos mais uma coisa mais objetiva, né? Do atendimento da prefeitura. As três áreas são extremamente importantes e realmente essa tríade normalmente a mais, vamos dizer assim, lembrada como serviços essenciais em qualquer sociedade. Mas há, de fato, o primeiro fundamento para a escolha é o volume de recursos que a Constituição Federal estabelece como necessários para serem carreados para a educação. Em regra, 25% de uma determinada base de cálculo, o que já demonstra aí que uma parte expressiva dos recursos públicos estão afetados a essa área. Esse é um ponto. O segundo ponto, eu diria que é a perspectiva da formação do cidadão, né? Eu acho que há muitos impactos em outras áreas, por exemplo, da segurança pública, que podem ser contidos através de um processo de formação, ou seja, é a pedagogia formal, mudança de valores relacionados à educação, inclusive a educação familiar, que pode, evidentemente, nos qualificar o cidadão para um padrão de relação social diferenciado. Ou seja, ele está preparado para o mercado de trabalho, ele tem um outro tipo de convivência social mais harmônica, mais respeitosa, inclusive valores básicos como a vida. Né? Sim. Agora, doutor Cláudio, como o tribunal pode, né, enfim, como é que vai funcionar, afinal, esse plano, essa proposta do tribunal? Como é que o tribunal pode, de fato, ajudar na implementação da educação pública no Estado, cumprindo as metas do Plano Nacional da Educação, perfeito, que é o que se pretende, né? Isso. Que são metas extremamente ousadas, são metas para anos de trabalho, que envolvem muito esforço e dinheiro. Como é que o tribunal pode atuar? A primeira forma de atuação, eu acho que é a questão da compatibilização dos planos municipais de educação ao Plano Nacional de Educação, e aí falo também aqui do Plano Estadual de Educação, com os respectivos planos orçamentários, né? O PPRA, a LDO e a Lei Orçamentária. Isso é fundamental, porque não adianta termos
num plano nacional de educação metas ousadas, num plano estadual de educação metas ousadas e no respectivo plano municipal também metas ousadas, se eles estão completamente dissociados do planejamento orçamentário e financeiro do município, por exemplo. Então, o primeiro passo é orientar, e esse é o nosso papel, orientar o gestor público que tenha que haver um encaixe entre o plano municipal de educação e o plano, aí sim, orçamentário e financeiro do município, para que isso não passe de letra de lei. Isso, vocês terão equipes trabalhando nesse sentido? Isso. Junto às prefeituras? Técnicos? Isso. Como é que é isso exatamente? Que tipo de técnico? Pedagogos? Hoje eu tenho uma assessora dentro dos cargos em comissão que nós temos disponível no tribunal, na presidência. Eu nomeei uma pedagoga também formada em Direito e ela está me auxiliando nesse processo, ou seja, fazendo essa interlocução muito especializada com a área, porque o que nós pretendemos, além desse, que eu ia falar, desse acoplamento, é muito mais, o nosso desafio é muito maior do que esse. O nosso desafio, na verdade, é fazer uma avaliação da política pública de educação, ou seja, da efetividade do serviço prestado. E aí nosso propósito é pegar os índices que nós temos hoje, como por exemplo o IDEB, né, e outros índices que eventualmente um ou outro desses atores tenham, para, junto com esses atores, avaliarmos o que é possível fazer para que possamos melhorar o desempenho do serviço de educação nesse município e ter um agregado nesses índices. Esse é um dos pontos. E como o estado de Minas Gerais é um estado muito grande, são 853 municípios, a nossa pretensão é atuar em mesorregiões e fazendo o quê? Fazendo um trabalho de parceria e cooperação. Pegar dentro das mesorregiões, por exemplo, as secretarias de educação ou as escolas que se destacam, né, e pegá-los como uma boa prática, fazer trabalhos coordenados entre os próprios municípios. Falar assim, olha, você tem aqui um parceiro ou um potencial parceiro que pode ser a referência, né, para você nessa área. Você não precisa reinventar a roda porque ele encontrou aqui um caminho que está dando bons frutos. Então, esse é um dos elementos que nós vamos trabalhar. Agora, há outros, por exemplo, nós focamos neste momento a nossa atuação pedagógica, por exemplo, iremos fazer seis grandes eventos regionais, né, Belo Horizonte, Governador Valadares, Uberaba, Curvelo ou Monte Claros, Poços de Caldas ou Lavras e Viçosa, essa é a nossa pretensão, chamando para essas cidades os municípios daquela região ou próximos, para que nós possamos passar em uma série de orientações facilitadoras da gestão pública. E até o básico, por exemplo, eu estou terminando uma parceria agora com o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, né, onde o presidente lá do tribunal, Thier, ele nos forneceu gratuitamente um sistema de gerenciamento da educação que vai ser trazido para o Tribunal de Contas aqui, customizado e oferecido gratuitamente para todos os municípios, inclusive para a Secretaria do Estado, se eles entenderem conveniente recebê-los. Tudo isso que o senhor está dizendo é dentro de um orçamento possível para o município. Isso, o primeiro município precisa entender quanto que ele tem. Isso, não isso. Porque às vezes ele não tem o suficiente. Né? E muitas coisas andam mal porque falta dinheiro. É só o município, a gente sabe disso. Mas, enfim, a educação, ela carece de salários, ela carece, não é, de honrar compromissos com professores, investimento nas escolas, reciclagem de professor e tal. O senhor acha que dá para fazer gestão de qualidade sem se tocar nessas questões? Porque aí a gente envolve realmente a recessão que nós estamos vivendo, envolve também o dinheiro, sobrar dinheiro, né, num estado como o nosso que tem uma dívida imensa. Né? Esse é eu até costumo dizer o seguinte, nesses momentos de crise, o gestor ele tem que se desdobrar, ele tem que realmente demonstrar que ele é excelente gestor. Né? Se exige muito mais do gestor na escassez, porque gastar quando se tem é fácil, o difícil é gastar quando se tem pouco.
É verdade. Agora, há um ponto no próprio Plano Nacional de Educação que também iremos, de alguma forma, trabalhar orientando os gestores municipais, é que há um espaço para captação de recursos na própria União, né, para a implementação do Plano Nacional de Educação. Né? E muitos desses gestores, eles têm dificuldade de vencer a chamada burocracia desses convênios, né? E muitas vezes até desconhecem isso. O tribunal vai ajudar nesse sentido? Nós pretendemos isso, pretendemos ajudar. Uma desses painéis, vamos chamar assim, dessas regionais, vai ser exatamente para ensinar os gestores públicos quais seriam esses caminhos para a captação de recursos. Esse é um dos exemplos. Né? Doutor Cláudio, a propósito de escassez, falando de escassez, o governador, Fernando Pimentel, a propósito da questão da renegociação da dívida e esse debate que está ocorrendo no Ministério da Fazenda, no Congresso, e, enfim, o governador se posicionou recentemente contra a proposta do Ministério da Fazenda, dizendo que o Estado de Minas Gerais não vai queimar ativos do Estado e que quer sim propor, ele quer renegociar, mas ele quer propor para isso um encontro de contas. Ele fala disso se referindo à Lei Candir, não é? que foi uma lei que promoveu uma desoneração dos exportadores, que é o nosso caso, e acabou que nós ficamos durante 20 anos, se não me engano, sem os ressarcimentos, os impostos de importação. Né? Baseado nisso, ele está propondo um encontro de contas, que Minas Gerais teria mais a receber do que a pagar. Como que o Tribunal de Contas pode ajudar nesse sentido? Recentemente o governador chamou os deputados federais da bancada mineira aqui, de diversos partidos, para pedir ajuda no encaminhamento desse encontro de contas. O Tribunal de Contas já sinalizou esse problema da Lei Candir, salvo engano, na análise das contas do governo de 2011, em que eu fui o relator dessas contas. Naquela oportunidade, além de observarmos, vamos dizer assim, o encaixe da política pública em relação às execuções de despesa dessa política, nós nos preocupamos também de fazer uma análise, até originariamente, no plano também, ou seja, no lado da receita. Tivemos a oportunidade, então, de, ao analisar o perfil de receita do Estado, sobretudo em face da própria economia mineira, já expor para o governo o impressionante impacto que a Lei Candir produzia na nossa arrecadação, exatamente em função do perfil da nossa economia. Nós somos exportador de produtos primários e sub- ou semi-elaborados, né? Então, que são os produtos que, de certa forma, sobre o qual incidem essa desoneração da Lei Candir. Então, já fizemos um papel de sinalização. Mas o Tribunal de Contas pode colaborar muito mais, né? Pode colaborar junto com o Tribunal de Contas da União, no sentido de encontrar os mecanismos, requisitos objetivos adequados para que esse encontro de contas seja o mais, vamos dizer assim, próximo do real possível e para que, de alguma forma, distensione essa tensão política que existe hoje entre, sobretudo, os estados devedores, né, e a União. Quer dizer, pode ter a conversa política, mas pode ter também um trabalho técnico. Técnico, perfeito. Um encontro de contas técnico. Exatamente. Agora, um fato é inegável, é que o Estado de Minas Gerais, como outros estados, ele sofreu esse impacto, sofreu sim essa perda, e a sociedade mineira, evidentemente, que sofreu essa perda quando a União, optando por essa metodologia de desoneração que se chama heterônoma, ou seja, foi a União que estabeleceu a política, mas foram os estados que sofreram os impactos econômicos e financeiros disso, né? E sob essa perspectiva, a União ficou com o encargo de legislar para promover essa compensação e se omitiu nesse processo. Sim, inclusive o Supremo recentemente estabeleceu aí um prazo
salvo engano, até novembro desse ano, para que o Congresso Nacional... O Supremo reconheceu a missão, que há a omissão dívida, da União. E deu um prazo para que isso Perfeito, seja resolvido, isso, né? De um ano que acaba para esse prazo. Salvo engano, em novembro. Em novembro, exatamente. Mas, só para a gente finalizar, o governador tem ciência dessa disposição do Tribunal de Contas de colaborar nesse sentido? Já pediu alguma colaboração nesse sentido? Por enquanto, o governador não pediu nenhuma colaboração, mas ele tem ciência dessa nossa disponibilidade em colaborar. De toda maneira, até de uma forma muito proativa, a Atricom, a associação, né, dos membros do Tribunal de Contas do Brasil, na semana passada esteve em Brasília, num diálogo com o presidente do Tribunal de Contas da União, nos colocando à disposição do presidente do Tribunal de Contas da União, que foi quem foi acionado pelo Supremo para apresentar os números como parceiros na solução desse problema. Ok, vamos aguardar e torcer pelo melhor por Minas, né? É verdade. Presidente, muitíssimo obrigada pela sua vinda ao mundo político. Eu aqui agradeço a participação. Eu conversei com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Cláudio Terrão. O Dr. Cláudio falou aqui sobre as questões enfrentadas pelos municípios, especialmente pelos municípios. O Tribunal de Contas é responsável por acompanhar as contas, as dificuldades que os municípios têm, os desafios que o tribunal tem para encaminhar da melhor maneira possível, ajudar os municípios a encaminhar as suas contas, a sua economia. Falou também sobre essa questão da Lei Candir e a possibilidade de um encontro de contas para o governo do Estado e o projeto da educação na ponta do lápis, que é o projeto do Tribunal de Contas do Estado para ajudar no controle da educação pública em Minas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.